Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Satisfação imensa tê-lo aqui novamente para a gente conversar sobre direito militar. Meu nome é Vinícius Lúcio, advogado, professor de direito, e hoje eu falo sobre aquela questão dos casados e com filhos em concursos militares. É uma das coisas que mais me perguntam nas redes sociais. Ah, doutor, e os casados aí, poderão ou não casar? Como é que é isso, né? Como é que vai acontecer isso? Então, a gente sempre tem algo a conversar, a dizer para vocês, a falar sobre esse assunto. E aí eu vou mostrar hoje uma decisão, né, tanto uma sentença como um acórdão do TRF1 da primeira região falando exatamente sobre isso, falando sobre essa questão, exatamente explicando por que, né, o juiz não deu na primeira instância e o tribunal concedeu. Que aí eu explico, que eu venho explicando sempre a vocês. Pode sim, casados e com filhos, fazer concurso. Aí vamos para aqui, para as decisões que eu vou mostrar para vocês hoje, que eu separei aqui com todo carinho para mostrar para vocês, que eu acho extremamente importante democratizar esse acesso, vocês verem as decisões judiciais, a gente não falar só de uma teoria lá longe, abstrata, tá bom? Ok, e aí, gente, importante também, aqui antes de tudo, me sigam nas redes sociais, tá certo? Se inscrevam no nosso canal, será uma satisfação imensa tê-lo por aqui, tá bom? Aqui tem meu WhatsApp, na biografia, na verdade, na bio do canal, na descrição do canal. Tem um WhatsApp, tem um Instagram, tem um Facebook, tem um site também do nosso escritório. É uma satisfação atendê-los, conversar com vocês de todo o Brasil. Vamos em frente. Bom, esse caso é o caso da Mari, né? Vou falar de Mari aqui. E aí, Mari, ela entrou e essa ação foi ingressada pela 20ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, lá em Brasília. E aí o que acontece, gente? Nessa situação aqui, o que é que ocorreu? Ela, só para vocês entenderem aqui, ó, ela queria participar do concurso de formação e graduação de sargentos da área de música e saúde, certo? O que acontece? Ela se inscreveu na AGS, né? Ela queria lá ingressar lá na aeronáutica. E aí, o que aconteceu? Queria fazer o CFS da aeronáutica. Foi, pessoal, obstaculizada a inscrição dela. A inscrição dela. Por quê? Ela exatamente ficou impedida de seguir nas próximas fases porque ela era casada. Inclusive, essa moça aqui, ela é casada com outro militar, ela já é militar, inclusive militar, certo? Mas ela é militar temporária e, obviamente, ela quer ser militar de carreira. E aí, nesse caso aqui, o que a aeronáutica fez? Indeferiu a inscrição dela, certo? A gente está falando aqui do edital de 2023, certo? Esse processo andou alguns meses e tal. E aí, o que ocorre? É o claro caso lá da história da reforma dos militares, da Lei 13.954, que fez toda essa complicação, dizendo que o candidato não pode ter filho, não pode ter dependente e não pode ser casado nem constituir união estável. Então, ele elimina aí uma galera imensa dos concursos militares, não é isso? Ele elimina uma galera grandiosa aí dos concursos militares. Então, o que a gente faz, gente, nesse sentido? Esse caso aqui é bem interessante. O que aconteceu? Nessa sentença, o que o juiz fez? Andou todo o processo, tal, teve toda a contestação aqui da União, tudo. O juiz, primeiro, o que ele faz? Ó? Ele já fala sobre uma ação civil pública que tramita, porque a ação civil pública é uma ação que só o Ministério Público lá faz, em que ele fala sobre a inconstitucionalidade desse artigo 144A da lei lá, que é o quê? É essa exigência de que a pessoa não pode ser casada, não pode ter filhos, não pode ter dependentes para submeter aos concursos. Porque diz que isso fere o quê, pessoal? O princípio que as pessoas têm livre possibilidade de constituir família, de construir seus filhos, de ter filho, e que isso não obstacula ninguém a ficar durante o curso de formação.
Isso não existe. Na verdade, isso é um absurdo completo, né? A gente tem debatido isso aqui há 2, 3 anos no canal. Isso é um absurdo completo. Então eu mostro mais essa decisão para vocês. Ele fala sobre isso, o juiz. Mas o que é que ele faz? Ele, apesar disso, ele vai chegar à conclusão, aqui vocês vão ver no final, gente, que o que a lei diz para o ingresso nas Forças Armadas é o que é suficiente. E claro, aqui no entendimento desse juiz, que nós discordamos respeitosamente, não está correto. A lei não pode falar tudo. A lei não é uma coisa que pode ser dita qualquer coisa. Você não pode colocar qualquer coisa na lei, porque existe a Constituição Federal, que tem o quê? Uma superioridade sobre ela. As leis devem estar o quê? Em consonância, concordando com a Constituição. Se aquela lei não concorda com a Constituição, o que é que vai acontecer com ela se ela não concorda com a Constituição? Ela vai ser o quê? Declarada inconstitucional. Ou seja, não basta ter lei. E aqui essa interpretação do juiz foi bem restritiva, bem equivocada. Pois bem, seguindo adiante, o que é que vai acontecer? Ele até chama aqui uma decisão, certo? Uma decisão em um agravo de instrumento, que é uma decisão de 2010, certo? Mas essa decisão já foi há muito superada, essas decisões dizendo que a existência de dependentes, ou outros encargos da família poderia dificultar o atendimento a um possível chamado em caso de conflito ou emergência previsto em lei. Isso é balela, gente. Todos os exércitos do mundo, as forças armadas do mundo, seus militares constituem família, porque isso é importante para a mente, para a cabeça do indivíduo. O sujeito precisa ter família, ter uma base sólida, ter uma estabilidade psíquica e emocional. Isso é uma coisa, assim, clara, né? A gente vê na internet os vídeos dos militares voltando lá, que estão em atividade de operação, voltando da guerra, voltando de um conflito armado, voltando para suas famílias, para seus filhos, para suas esposas. Isso é uma coisa, assim, absurda, beira o hilário uma decisão dessa. Aqui que ele cita, né? Uma decisão que ele citou aqui, o magistrado. Pois bem, mais à frente, e aí, gente, qual é a conclusão que ele vai chegar? Ele, em sentença, nega, né? Ele fala em princípio da legalidade, certo? Diz que a lei diz isso, ou seja, e ele julga improcedente. Ele diz, não pode, nessas condições não pode. O que é que acontece? Não satisfeito, nós fizemos o quê? Foi impregnado um recurso de apelação para o TRF1, certo? Tá aqui o recurso de apelação civil, tal, ok. Esse recurso, né, a gente ingressou no final do ano passado, e esse recurso depois o que aconteceu? Em seguida, o que é que vai acontecer aqui? O desembargador, e aí foi quem foi sorteado, foi o desembargador Eduardo Martins, tá certo? Desembargador federal Eduardo Martins, do TRF1, que é o TRF da primeira região, sediado em Brasília, que é o grau de recurso para as decisões da Justiça Federal do DF, certo? Ele vem o quê, pessoal? E faz aqui uma decisão extremamente interessante, dizendo, não pode, tá certo? Isso aqui, como é que se diz? É completamente absurdo. E o que é que o desembargador vai falar aqui sobre isso, gente? Vai falar sobre isso. Ele vai falar o que é constitucional, ele vai fazer uma leitura constitucional desse artigo que não permite casados e com filhos. E aí ele diz, ocorre que, de acordo com a Constituição Federal, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, certo? Nesse sentido, o direito existencial de família está baseado na pessoa humana, sendo as normas correlatas de ordem pública ou cogentes. Quer dizer, tem que ser baseado na pessoa, né? Eu estou atendendo ao indivíduo. E aí ele cita o artigo sobre família da Constituição, artigo 226, certo? Que a pessoa tem o quê? Inclusive, ela cita o quê? Dignidade da pessoa humana, paternidade responsável e planejamento familiar é livre decisão do casal. As pessoas jovens podem ter filhos. Apesar de que eu faço um detalhamento. É óbvio que boa parte dos filhos, quando você é jovem, não foram planejados. Né? Você não queria muitas vezes ter um filho com 18, 19 anos. Mas aconteceu. E aí você não pode ser punido por isso. Ninguém pode ser punido por ser pai, por ser mãe. Eu sou pai agora. Isso é a coisa mais fantástica
que pode acontecer na vida do ser humano é a paternidade ou a maternidade, é algo mágico. Vamos lá. E aí, ele disse, ó, é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Ó, olha que decisão interessante aqui do desembargador. Trata-se da ratificação do princípio da liberdade ou da não intervenção na ótica do direito de família. E aí ele vai dizendo mais à frente, ó, planejamento familiar é uma prerrogativa exclusiva do casal. Perfeito. Qualquer forma de coerção, ou seja, de imposição por parte de instituições do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, sejam elas de natureza pública ou privada, elas são o quê? Exatamente, é vedado. Isso é proibido. Ele está colocando, vedando-se qualquer forma de coerção. E aí, ele ainda fala, ó, que coisa interessante, ó, destacando-se ainda o direito à busca da felicidade. Ou seja, as pessoas têm o direito de serem felizes, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 filhos. Inclusive, com os filhos fazendo, né, concursos militares sem problema nenhum. Certo? E aí, né, ele faz uma decisão belíssima aqui, extremamente interessante, a decisão do juiz nesse sentido. E ele faz o seguinte, dessa forma, aí ele faz uma decisão bem amarrada, que eu considero, porque a decisão aqui do desembargador foi amarrada, vai ficar mais difícil os tribunais superiores reformarem, porque foi uma decisão muito bem construída. E ele diz, ó, dessa forma, e ele cita aqui um parâmetro do STJ, eu vou pular e vou para o do STF aqui, ó. Ele diz, ó, cabe ressaltar que a jurisprudência do STF já assentou o posicionamento de que a fixação de pré-requisitos em edital somente se admite quando haja prévia lei formal ou razoabilidade na fixação, objetivando atender às especificidades exigidas para as atividades administrativas a serem desempenhadas. Ou seja, a exigência do edital e da carreira, da lei, tem que ter relação, pessoal, com a atividade. Vamos lá. Se a pessoa vai para o curso de formação, seja na EAGS, seja lá na ESA, seja em outras escolas, não faz sentido, gente. Ele vai poder dar assistência à sua família. Mesmo porque ele não está em cárcere privado. Mesmo porque há momentos que ele há o quê? De folga. Há férias, há intervalos, há momentos que os professores e instrutores têm que descansar também. Perfeito? Então, o que acontece? Isso é bastante... É claro que o curso é puxado. É óbvio que o curso vai exigir desse militar algo. Mas não pode ele, obviamente, ser vedado, proibido de participar. Isso é uma escolha e decisão da sua família. Você acha que você tem um filho, você tem sua esposa e você vai para a AGS ou para a ESA, ela não vai ficar feliz? Ela vai ficar feliz demais, amigo. Né? Uma realização não só sua, mas da sua família. Perfeito. E aí, o desembargador vai arrematando aqui a decisão longa, que eu posso inclusive deixar disponível para vocês aqui nos anexos. Você peça aí no meu WhatsApp que eu posso te enviar, tá certo? Se você colocar aí nos comentários, eu quero, eu vou jogar o link para você baixar essa decisão lá e ter e ler completa aqui para vocês entenderem como é bem feito isso aqui, essa decisão. E aí ele arremata no final, dizendo, ó, com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, ou seja, ele está dando provimento ao recurso feito por Mari lá e dizendo que dá razão a ela, que a decisão anterior do juiz de primeiro grau, de primeira instância, está errada. Está errada. Perfeito? Para assegurar ao autor o direito ao prosseguimento no concurso de admissão da EAGS aqui, certo? Realizado pela escola, e aí ele vai prosseguir. Ela vai prosseguir tranquilamente, sem problema nenhum. Ok? Perfeito? Então, essa é uma decisão bastante interessante. Tá aqui a ementa, que é o resumo da decisão. Se você não quiser ler toda a decisão, você lê a ementa, que é um resumo da decisão. E aí, perfeito. Isso é uma decisão fantástica. E aí, agora, ainda há recurso da União para o STJ, para o STF. Mas aqui ficou uma decisão extremamente bem construída. Perfeito, gente? Espero que tenha sido claro com vocês. Vocês têm direito. Quem me perguntar, tem, não tem? Tem, gente. Questões. Agora, tem que ver a estratégia que é melhor. É melhor você fazer agora, no início, né, fazer a inscrição. Vai omitir na inscrição? Sim, vai omitir na inscrição. Depois você judicializa mais à frente se você passar. Não adianta você judicializar sem passar. Ela aqui já estava aprovada já em várias fases, nas primeiras fases, certo?
Então já ela tinha e estava numa posição extremamente interessante. Perfeito? Então, estou à disposição de vocês, gente. Prazer imenso conversar com cada um. Sigam o nosso canal, entrem nos nossos vídeos, comentem, deixe seu like aqui. Tem muito conteúdo aqui, pessoal, que eu trago para vocês aqui no nosso canal. E é uma satisfação tê-los sempre aqui, conversar com vocês, trocar ideias e fazer aqui essa interação com vocês, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Abraço do professor, deste advogado. Um abração, tudo de bom.